meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal Kids, o canal da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. É um canal especial para você, criança, isso mesmo. Vai lá no YouTube, acesse o nosso canal, deixa o seu like e se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, tem muita história legal. E por falar em história muito legal, vocês lembram de José? A vida de José, nós contamos a primeira parte da vida de José, aonde ele foi para a prisão. E daí? O que será que aconteceu depois? Vocês sabem? Se vocês não assistiram a primeira parte, eu convido vocês a irem lá no nosso canal, acessem a vida de José, primeira parte. Foi muito legal a história e eu acredito que você também vai gostar, você não vai se arrepender de assistir. E se você não lembra, assista de novo. Mas, voltando à nossa história, José, ele foi lá na prisão porque ele foi acusado injustamente de uma coisa que ele não fez. Ele não praticou crime para ir para a prisão. Mas ele estava lá na prisão e José, ele era um homem íntegro. Tudo que ele fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. O Senhor estava o tempo todo com José. Então, tudo que ele fazia era abençoado. E a atitude de José, a postura de José, sabe o que aconteceu? Chamou a atenção do carcereiro, do responsável pela prisão. E ele nomeou José como seu ajudante. Então José ficou como administrador lá da prisão, cuidava das roupas, da alimentação dos presos e assim ele foi conseguindo confiança, conquistando a confiança do carcereiro e dos demais presos. Todo mundo gostava dele. Todo mundo via que o Deus Todo-Poderoso estava com José, que ele estava ali ao lado. Certa feita, dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Os dois oficiais, eles ofenderam o faraó. O faraó ficou muito brabo com eles e sabe o que o faraó fez? Mandou eles para a prisão, lá onde estava José. Lá na prisão, eles ficaram todos lá na prisão. José, o copeiro e o padeiro. Certa noite, o copeiro dormiu e o padeiro também. E eles tiveram um sonho que deixou eles, quando acordaram, muito perturbados. E eles ficaram tristes, eles ficaram pensando, nossa, que sonho ruim. E eles tiveram na mesma noite o mesmo sonho, né? O sonho de cada um teve um sonho, mas na mesma noite, entenderam? E daí José foi lá fazer a visita na cela deles e viu que eles estavam muito tristes. Eles estavam lá pensando assim, meu Deus, quem será que vai interpretar o sonho? Não tem ninguém aqui para interpretar o nosso sonho. E José chegou. José olhou para eles, o que está acontecendo com vocês? E eles responderam, é que nós tivemos dois sonhos. Eu sonhei, o copeiro disse, e o padeiro, um sonho estranho, então não tem quem interprete. Aí José falou para eles assim, mas a interpretação vem de Deus. Me conte o sonho que o Senhor vai me revelar. E eles contaram o sonho que tiveram. E sabe o que aconteceu? O sonho do copeiro seria que 3 dias após aquele sonho, ele voltaria lá para o palácio onde estava o faraó. E o padeiro, ele seria condenado à morte. José tinha dado essa revelação, essa interpretação. E sabe o que aconteceu? 3 dias depois, como o José havia interpretado, o copeiro voltou para o seu cargo lá no palácio. E o padeiro, infelizmente, foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte por enforcamento. Ele morreu, infelizmente. E chegou lá, antes do copeiro ir para o palácio, José pediu um favor para o copeiro. Não esquece lá de mim quando você estiver lá do lado do faraó. Conte para ele o que aconteceu comigo, conte a minha história. Mas vocês acham que o copeiro lembrou de José? Esqueceu de José lá na prisão. E José ficou. Certa noite, o faraó, ao dormir, teve um sonho perturbador, um sonho que deixou ele bem incomodado. Ele teve o primeiro sonho
ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O interessante do sonho do faraó é que as vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Aí o faraó acordou assustado, ficou pensando no sonho, mas ele voltou a dormir. E quando ele dormiu, ele teve outro sonho. Ele sonhou com 7 espigas bem cheias, bonitas, viçosas. E também sonhou com 7 espigas fraquinhas, mirradinhas, secas. E também as espigas mirradinhas e secas devoravam as espigas cheias e bonitas. O faraó acordou no outro dia pensando o que será que tinha acontecido. Ele estava muito perturbado. Ele convocou todas as pessoas do seu reino, todos os sábios, os mágicos, para interpretar esse sonho e ninguém conseguia. Então, lá o copeiro que estava lá quietinho no canto dele, lembrou, 2 anos depois, lembrou de quem? Ele lembrou de José. Ele chegou para o faraó e falou: faraó, lá quando o senhor me mandou para a prisão, lembra, 2 anos atrás? Então, tinha um jovem preso lá que interpretou o meu sonho e do padeiro. E 3 dias depois aconteceu exatamente aquilo que o jovem tinha interpretado. Então, o faraó olhou para o copeiro e falou: mandem esse jovem, tirem ele da prisão e tragam ele para cá. Então, o copeiro foi fazer o que o faraó mandou. Chegou lá na prisão, pegaram José, ele teve que trocar de roupa, colocar uma roupa com linhos, fazer a barba, cortar o cabelo para ir até o faraó. Chegou lá no faraó, ele chegou todo humilde, o faraó falou: eu soube que você interpretou sonhos lá na prisão, então eu gostaria de saber se você vai conseguir interpretar o sonho que eu tive. Aí ele contou todo o sonho das 7 vacas, das 7 espigas, e José falou: faraó, meu senhor, quem interpreta os sonhos é Deus, mas o Deus me falou que essas 7 vacas magras que comeram as gordas, elas são 7 anos de fartura. As gordas são 7 anos de fartura e as magras são 7 anos de fome que vai acontecer no Egito. A mesma coisa, o sonho das espigas são os mesmos. Então, o Senhor deve achar um homem sábio que possa, durante os 7 anos de abundância, guardar cereais no celeiro, para que quando vier a fome, o Egito não pereça. Faraó, olhando para José, viu que ele era muito sábio. Ele olhou para toda a sua corte e falou: vocês já viram alguém tão sábio, tão inteligente como este rapaz? E com tanto Espírito de Deus dentro do coração dele, eu vou nomear ele como governador de tudo. Ele vai administrar tudo de hoje em diante. E eu serei o primeiro homem do reino e ele será o segundo. Sabe o que o faraó fez? O faraó deu uma nova vestes para José, deu o anel dele para o José, simbolizando o poder, deu um colar de ouro e José virou o segundo homem mais importante do Egito. E ele fez tudo como ele tinha falado para Faraó. Ele guardou os cereais durante 7 anos de abundância. Ele guardou cereais no celeiro e durante esses 7 anos terminados aconteceu exatamente como ele havia falado para Faraó. Veio a fome no Egito. Então, lá, como os 7 anos de miséria chegaram, onde a fome era muito grande e a família de José estava passando a necessidade também. Então Jacó, o pai de José, mandou que todos os seus irmãos, menos o Benjamim, fossem até lá ao palácio para comprar cereais com José. Só que quando eles chegaram lá, José olhou para os seus irmãos e já reconheceu, mas os seus irmãos não reconheceram e ele ficou quietinho, ficou lá na dele. Mas os seus irmãos se inclinaram e foram comprar, porque era o José que estava vendendo todos os cereais para
para o povo. Então chegou lá, os irmãos queriam comprar os cereais com José. José, ele viu seus irmãos e ele reconheceu de imediato. E ele olhou para os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram ele. E ele olhou e falou que eles eram espião. Aí, sabe o que eles fizeram? José mandou os seus irmãos voltarem para casa e trazerem o irmão mais novo. O irmão mais novo era o Benjamim. E ele queria que trouxesse só para que ele conhecesse Benjamim, porque fazia muito tempo que ele não via. E ele estava provando o coração dos seus irmãos para ver se eles haviam mudado. Então, eles voltaram, conversaram com Jacó e daí trouxeram o Benjamim. Aí depois, uma outra terceira vez, eles foram e trouxeram Jacó para o Egito. E sabe o que aconteceu? José perdoou todos os seus irmãos, viu que eles tinham mudado, veio com a família morar ali no Egito, todos foram prósperos. Crianças, o que essa história tem para nos ensinar? Ela tem muitas coisas lindas, muitas coisas ricas para nos ensinar. A primeira é o perdão. José, ele perdoou todos os seus irmãos e viram que seus irmãos tornaram-se homens bons, homens modificados, porque eles reconheceram o que tinham errado no passado. E então, eles foram todos morar juntos. E a outra importante lição que nós podemos tirar é que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Então, aconteça o que acontecer, lembra na primeira parte que José, ele era escravo, ele foi humilhado pelos seus irmãos, ninguém acreditou nele, mas ele não deixou de confiar no Senhor, ele não apoiou no seu próprio entendimento, fazendo planos, eu vou fazer tal coisa, eu vou agir assim, ele sempre confiou no plano de Deus para a vida dele. Crianças, eu quero incentivar vocês a acreditarem que apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, Deus está com você, Deus tem um plano bom para você. Assim como José, de escravo, ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. O primeiro homem era o faraó, o segundo era ele. Ele não deixou um minuto de confiar em Deus. Então, crianças, confiem em Deus. E eu quero agora também aproveitar para convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado aqui na terra pelo nosso Deus Todo-Poderoso para nos salvar, para fazer com que o plano dele se concretize na minha e na tua vida. E você que não convidou Jesus, eu quero agora fazer uma oração junto com você. Coloque a tua mão no coração e faça oração junto comigo. Senhor Jesus, eu te convido para ser o meu único e suficiente Salvador, para que o Senhor tome a minha vida e faça dela o plano perfeito, o propósito que o Senhor tem para ela. Escreve o meu nome no livro da vida. E você que às vezes vacilou, que não confiou, que não entendeu o plano de Deus para a tua vida, peça para o Senhor te ajudar, para que o Senhor te sustente e para que o Senhor te fortaleça. Né, crianças? Que linda é a história de José. José foi um homem íntegro, um homem bom, que apesar de todas as dificuldades, ele não desistiu de servir a Deus. E às vezes nós aqui temos dificuldades também, queremos deixar de Deus, não acreditar que Deus está do nosso lado, mas Deus estará do teu lado sempre, Ele nunca vai te deixar. Amém? Deus abençoe, tchau. E não esqueçam, fique ligado na rede social da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Tchau, crianças. Deus abençoe.